lembrei de tanta felicidade, eu peguei o carro e aí eu tenho um outro dia, falei, meu Deus, cheguei, já estou atrasada, não sei o que, só tinha uma vaga, era a minha vaga. Eu, Senhor, falou, é assim que eu faço com vocês. Eita glória! A porta que é sua, a vaga que é sua, tá aqui, ó, na porta. Meu Deus, que Eu olhei pro lado e eu disse, Obrigada, obrigada, Senhor. Deus é lindo demais. Quando a gente se dispõe, Forte. eu vou ler alguns versículos de Gênesis 26. Eu creio. O versículo 1 diz que sobreveio uma fome na terra, e além da primeira árvore dos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar. Avista-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu o Senhor e lhe disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E lhe darei todas as terras, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E Isaac ficou em Gerar, obedeceu. Vou pular alguns versículos. No versículo 12 diz assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoara. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo e possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os da terra. E disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhe deu os mesmos nomes que já seu pai tinha lhe dado. Cavaram os poços de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também, por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, ele cavou um outro poço, e por esse não contenderam, e chamou-lhe de Reobote, e disse, porque agora, no lugar, o Senhor prosperaremos a terra. Dali ele subiu para Berseba, na mesma noite apareceu o Senhor e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Depois continua a história, né? Que Abraão, ou que Isaac, ele sai dali. Cadê? No versículo 28, e eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos uma aliança contigo. E depois que Isaac sai, no 33, diz que ao poço lhe chamou de Seba, porque Berseba é o nome daquela cidade, até o dia de hoje. Foi um outro poço que acharam água. Eu estava refletindo nessa palavra, porque começa o texto dizendo que houve fome onde Isaac estava. E ele soube que no Egito tinha comida. E por muitas vezes a gente vê a Bíblia contando histórias de pessoas que saíram de um lugar de fome, como o marido de Noemi, né? Tá com fome aqui, vamos embora, vamos para outra terra, que lá tem comida. A gente viu Abraão também fazer isso, o negócio apertou, vamos sair. Mas o próprio Senhor falou com Isaac, continue aqui. Continue neste lugar que eu vou te fazer prosperar. E eu fiquei pensando hoje no seguinte, desde a virada do ano que o Senhor tem falado comigo um pouco sobre Isaac. Abraão, ele tinha uma promessa. A promessa da vida de Abraão é que ele ia ter um filho. E a gente sabe a história, né? Que muito velho ele recebeu essa promessa. Ele esperou muito essa promessa. Mas agora Isaac não tem uma promessa. Ele é a promessa. Aleluia, Jesus. E o Senhor tem me trazido esse entendimento. Eu e você temos a escolha de esperar por uma promessa ou ser a própria promessa.
Jesus. O Filho já morreu para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Ele era unigênito, ele deixou de ser unigênito para ser primogênito. Para que possamos também ser chamados filhos de Deus. Aleluia. E às vezes a gente fica, eu orei essa semana e tudo que Deus falou através do profeta, eu sei que é verdade porque eu orei, ele trouxe revelação de oração minha e eu falei ao Senhor algumas coisas e o Senhor falou no meu ouvido ainda ontem, por que clamas a mim? Eita, Eu falei, Senhor, glória. a gente fica clamando, pedindo, porque a gente se acostumou a pensar que tem que orar por tudo. E tem horas que a gente tem que ver a resposta das orações que já foram. É assim mesmo. E aí o Senhor Uma falou posição. comigo assim, ó, seja em 2025 como Isaac. Ai, comandar. Sei tu uma bênção aonde você pisar. Se era lá no vale que a gente se reunia, era uma bênção. Se é na Pituba, é uma bênção. Aonde for, será uma bênção. Porque não é o lugar, é Cristo atuando no lugar. Aleluia. Isaac, ele era agora a bênção ambulante. É forte. Então ele cavou um poço, entulhado. Sabe essa história diz antes que os poços que Abraão tinha cavado, entulhado. Tem gente que é assim. O negócio tá dando água, vai jogar terra. Ele nem precisa de água pra viver. Mas tem gente que é assim, que a gente encontra no caminho. Mas Deus disse, não vai pra gente ficar aí. Não vai pra gente ficar aí. Você vai assistir. E eu fico pensando no coração de Isaac. Eu pedi a Deus o coração de Isaac em 2025. Porque Isaac foi, cava de novo, dá o mesmo nome. Ele reivindica a bênção que foi lá liberada por pai dele, Abraão. Lembra dos esforços do seu pai. Agora pense você trabalhar com os seus homens. Você se esforçar. Você cavar poço. É trabalho, é tempo de dedicação, é estudo de solo, é sacrifício, é solo, é tudo. E depois, na hora, pense você, hoje trazendo para Jesus, a gente trabalha, na hora de receber nosso salário, o salário é roubado. É mais ou menos isso. Só que na hora que diz que cada poço que ele cavava, havia contenda. E eu imagino a cena que, tipo assim, ó, cavava aqui, contendiam com ele não batia de frente. Ele continuava caminhando e ia para outro. Isso para mim é muito difícil. Porque quando a gente tem razão, a gente quer reivindicar. Ou pelo menos justificar. E dizer assim, poxa, mas você não viu que eu trabalhei? E não sei quanto tempo. E aí eles tinham vários homens cavando com ele. Ele tinha que justificar também para aquelas pessoas que o trabalho deles não era em vão. Mas não. Aí entra a palavra do começo aqui, quando há uma comunhão, Deus ordena a bênção. Quem estava com Isaac estava em comunhão com Isaac. Aleluia. Os outros pastores contendiam com os pastores, né, com os de Isaac. Mas Isaac dizia, bora, cava outro poço. Cava outro poço. Mas tem um lugar chamado Reobote. E nesse lugar Deus disse, chega de contenda. Glória a Deus. Chega. Aqui é o lugar do seu descanso. Ninguém mais vai brigar com você porque você chegou no lugar. Aí diz que nesse lugar Deus se apresenta para Isaac. Ele fala com Isaac de novo, repete o que ele falou a Abraão, sobre a bênção, sobre a maldição, quem estiver contigo, abençoado será, quem estiver contra você, amaldiçoado. Mas depois ali diz que Isaac, no versículo 25, ele levantou um altar e invocou o nome do Senhor. E tem a ver com o que o profeta falou há pouco. Sabe, depois da bênção, o que é que você faz? Levanta um altar de adoração. Depois da resposta, o que é que você faz? Só que o detalhe é que depois ele vai embora para Beceba e cava outro poço lá. Depois descobrem água lá. E até hoje esse poço existe lá. Ou seja, ele não parou em Rehobote. Porque às vezes quando a gente chega em Rehobote, a gente quer descansar. Ai, eu sofri tanto, passei por tanta luta. Aí agora eu cheguei num lugar que tem sobre água fresca. 2024 foi tão difícil, foi tanta coisa. E agora eu tiro um dia de repouso. Eu quero ir pra praia, eu quero ir pra piscina. Mas você já levantou o seu altar? É O forte. que você tem que fazer no sábado à tarde? Porque assim, Deus deu sábado para o homem descansar. Mas qual é o descanso daquele que tem prazer nele? É estar com ele. Né? Falando sobre Israel, quando eu estive lá no Muro das Lamentações, eu tinha um sonho de conhecer o Shabat. E aí acabou que minha
a festa que a gente conhece, porque festa de crente a gente quer comer, beber, dançar. Vamos botar uma música, a gente tá de comida, comida, comida. Não, comida, comida, comida. Glória a Deus. Comida, comida, comida. É, Deus, eu creio, é forte. Eu vou agradecer ao Senhor, porque já passou os 10 minutos e obedecer a Deus é bom. Senhor, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor já fez nesse dia. Aleluia, Por orações que eu fiz na minha mente, que os irmãos fizeram aqui na mente. Mas o Senhor é o Deus que é onisciente, que sonda os nossos corações e sabe o que nós desejamos. Deus coloque em nós um desejo, Senhor, de buscar o Senhor como primeiro mandamento, acima de todas as coisas, porque tudo que é necessário o Senhor acrescentará. Nós queremos te glorificar e te adorar na tarde desse dia, porque o Senhor está neste lugar. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas o Senhor também é o nosso Deus. Nós te agradecemos, Espírito da verdade, porque o tempo e o lugar não segurou o Senhor de impedir. O Senhor continua agindo nas nossas casas, nas nossas causas e nas nossas vidas. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos trouxe para este lugar nesse dia, para pisar nessa terra, para cavar um poço aqui. E no dia no momento que sairmos daqui, Senhor, esse poço aqui continuará produzindo água. Porque nós passamos por aqui e seremos lembrados que um povo pisou nesse auditório. E um povo pisou neste lugar. E até anos depois será conhecido como um lugar que prosperou a partir de Deus. Eu quero te pedir, Senhor Deus, por cada um que está neste lugar, Senhor, sedento pelo Senhor, desejando mais do Senhor, que o Senhor venha trazer a revelação da tua palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu lembrei uma coisa, pode ver que eu não posso deixar de falar, sabe o quê? Uma oração que eu fiz hoje, meu irmão. Sabe o que eu pedi a Deus? Eu falei, Senhor, eu trabalho com tantas coisas difíceis, eu já fiz tanta coisa difícil. Eu já li muitos livros, eu escrevi um TCC tão grosso, eu já fiz tantas coisas. Porque tem coisas que na minha mente é difícil. E eu falei com Deus hoje, eu tenho uma dificuldade. Eu falei com Deus e ainda falei com a mãe. Eu falei, eu tenho uma dificuldade em duas coisas. Primeiro é investir. Tem gente que tem facilidade em mercado financeiro, né? Que estuda e tal. E eu tenho algumas limitações para algumas coisas. Eu já assisti vídeo então de por que tenho. E a outra coisa foi meu idioma. Meu Deus, é forte. Eu falei, Senhor, eu já estudei inglês. É só Deus que eu já revela. entrei